Graça e paz. Quero ler um texto com os irmãos, está lá em Neemias 4. Hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez você nunca ouviu falar ou que nunca alguém usou esse título: Pedras Queimadas. Vamos entender o que Deus ele quer falar conosco através desse texto aqui. Neemias 4, vou ler o versículo 1 e o 2. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Pensam que podem fazer algo com essas pedras que foram queimadas? Pedras queimadas. Nós vamos entender um pouquinho, voltar só um pouquinho aqui em Crônicas, para nós entendermos o contexto do que estava acontecendo com o povo de Israel, na história de Israel, para que a cidade, né, ela estava destruída, os muros haviam sido queimados, por isso falam, né, dessas pedras queimadas. Mas eu quero ler aqui em 2 Crônicas 36, o verso 19 e 20. Olha, o que aconteceu? O povo de Israel, Deus chamou eles para ser um referencial na terra. Deus chamou eles como uma nação para ser luz para os gentios, porque todas as nações da terra eram politeístas. Apenas Israel era monoteísta. Que isso? Apenas Israel adorava apenas um Deus. E o Deus de Israel era um Deus que se manifestava de uma maneira sobrenatural. As guerras, quando a gente olha para as guerras de Israel, Deus fazia chover pedras, granizos, pedras imensas, e às vezes as pessoas elas morriam mais pelas pedras, né, que caíam, do que mesmo pela espada dos judeus lá, dos israelitas. Deus, quando você vai lá no tempo de Juízes, você vê na época de Débora, né, havia um rei de Canaã que tinha 900 carros de ferro. O chefe do seu exército é Cícera. E Deus falou com Débora para falar com Baraque, para atrair eles para o ribeiro de Quizon. E eles, né, Baraque ainda ficou com medo e falou que só ia se Débora fosse, e Débora foi. E quando eles foram atraídos ali, Deus enviou uma chuva muito grande e aqueles 900 carros ficaram atolados. Então sempre Deus fazia algo assim sobrenatural e dava vitória para Israel. Sempre foi assim. O segredo de Israel é que Deus peleja por eles. Sempre foi. Quando eles estavam na obediência, quando eles clamavam ao Senhor, Deus dava eles vitórias surpreendentes. Mas o que acontece? O povo, ele se virou as costas para Deus e começou a adorar outros deuses. E Deus levantou profetas para adverti-los. E Deus é um Deus longânimo, né? Ele é paciente, ele demora em irar-se. E aquilo foi anos e anos de idolatria, do povo virando as costas para Deus, adorando deuses das outras nações, até que Deus permitiu que o povo então fosse levado cativo para a Babilônia. E a Babilônia era o império mundial na época, e ela sitiou Jerusalém. Muitas pessoas morreram ali durante aquele sítio, de fome, de doenças. E quando o povo já estava fraco, os babilônios entraram, levaram tudo que havia de precioso na terra. Os sobreviventes levaram cativos e destruíram a cidade e colocaram fogo. E aqui em 2 Crônicas, o 19 e o 20 vai falar isso aí que eu relatei para vocês. Fala assim, olha: E queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Isso demorou o cativeiro, né? Ele foi cerca de 70 anos, 70 anos. Jeremias já havia profetizado que duraria o cativeiro. E depois desse tempo, dos 70 anos, Deus suscita
um rei persa. Isso para fazer o quê? Está aqui no versículo 23, fala assim, do 2 Crônicas 26 e 23, tá? Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Não importa quem está liderando, o controle ele continua na mão de Deus. Não importa quem está liderando, Deus nunca perdeu o controle. Quem estava liderando ali era um rei pagão, né? O rei persa, Ciro, pagão, adorava outros deuses. Mas Deus usa Ciro para permitir que o povo voltasse. E ainda para quê? O encarregou de edificar o templo. E aí o que acontece? Ele não só permite que o povo volte, como também que eles levem de volta os objetos que estavam no templo, dá a eles todas as condições para voltarem para Jerusalém. E aí Deus levanta, né, Esdras, ele fala sobre a restauração do templo. Quando você lê o livro de Esdras, ele vai falando, né, das pessoas, tem a lista dos que voltam com ele, de tudo aquilo que ele traz de volta, e da reconstrução do templo. Porém, os muros ficam a encargo, né, de Neemias. E Deus levanta então agora Neemias para reedificar os muros. O que é uma cidade sem muro? Uma cidade sem muro é uma cidade sem proteção. É uma cidade onde o inimigo ele entra a hora que ele quer, saqueia, rouba, mata, destrói, porque ele fica ali à vontade. Então, quando Neemias ele começa a reedificar o muro, levanta-se o inimigo. Sabe por quê? Porque o inimigo já via aquela cidade como totalmente destruída. Ele já enxergava aqueles entulhos ali sem serventia alguma. Ele já dizia, olha, são pedras queimadas. Eles vão fazer alguma coisa com essas pedras queimadas. Elas não servem mais para nada. Mas aí Neemias, ele começa a reconstruir o muro. E o que são pedras queimadas? Muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos como essas pedras queimadas. Muitas pessoas hoje, né, eles escutam esse eco, né, de acusação. Ah, você já foi, seu tempo já passou. Você não, você foi destruído, você é uma pedra queimada. Reconstrução para você? De forma alguma. Restauração para você? De jeito nenhum. Você falhou, você é razão de escárnio, as pessoas zombam de você, você é sobra, você é só memória de algo que já foi importante. Quantas pessoas, né, hoje estão assim, como essas pedras, se sentindo inúteis, sem valor, sem amor a si mesmo, sem credibilidade. E houve, né, muitas vozes, essas horas em que nós estamos fragilizados, que os muros, né, ou seja, a nossa proteção, ela está fragilizada. Nós começamos a ouvir vozes. Muitas vezes essas vozes, ela vem na primeira pessoa. E nós precisamos de muito discernimento de espírito para saber que vozes são essas. E muitas vezes é a voz do inimigo dizendo: você não pode, não existe restauração para você, né? Você foi ferido, você foi traído, você falhou, você não presta mais, você não tem mais jeito. E você começa a multiplicar essas vozes falando. Quando você começa a falar, né? Quando você começa a transmitir, porque é difícil lidar com essas vozes, que às vezes nos perseguem, nos atormentam, tiram a segurança, e você começa a acreditar naquilo, que aquilo é mais fácil acreditar nas mentiras do diabo do que na verdade de Deus, porque muitas vezes as mentiras, né, elas não vão vão fazer com que nós continuemos dentro da cova, elas não vão nos exigir nenhum tipo de posicionamento. Então, às vezes, é muito mais fácil nós
nos acomodarmos e aceitarmos o não, aceitarmos a derrota, o fracasso, do que lutar, do que sonhar novamente, restaurar os sonhos, os projetos, a vontade de viver, a garra e dizer, olha, eu vou, eu posso, eu tenho um Deus que é maior do que qualquer problema. E essas vozes, né, elas roubam a nossa paz, roubam o nosso sonho, produzem insegurança. Mas quem determina o nosso futuro? Satanás e suas mentiras ou Deus e as suas promessas? Quando você começa a reproduzir esses pensamentos, né, na primeira pessoa, você começa a dizer, eu sou fracassado, meu casamento está falido, né, minhas finanças estão ruins, meu filho não tem jeito. E aí você começa a multiplicar vozes que Satanás traz ao seu pensamento, muitas vezes na primeira pessoa, como se esse pensamento fosse seu, mas esse pensamento não é seu. Ele foi implantado aí. E você precisa de muito discernimento. Nessa hora nós precisamos de muito discernimento espiritual para entender que Deus jamais falaria isso conosco. E que nós jamais teríamos esse pensamento a respeito de nós mesmos. Nós precisamos entender que há a solução. E que Deus ele continua no controle. Mesmo o povo lá debaixo, né? Quem que mandava na terra? Ciro. Deus vai e fala com Ciro, manda o meu povo voltar. Fala que é para reconstruir o templo. Dá a eles condições financeiras para voltar, para a reconstrução do templo. Deus usou. Ciro era servo do Senhor? Não. Mas Deus o separou. Ele nasceu já com aquele propósito. Ele nasceu já, né? Deus já colocou lá na história dele que um dia a caneta dele, né, seria usada para libertar o povo de Israel da escravidão babilônia, para permitir a volta do povo para Jerusalém, para reconstruir o templo. E aí, o que acontece? Primeira coisa, quando nós passamos, né, nos tornamos pedras queimadas pela provação, pelas lutas, que muitas vezes você confiou, foi traído, decepcionado, frustrado, hoje está ferido, está se escondendo, não quer ficar longe, se isolar das pessoas, porque um dia foi traído, um dia foi ferido, foi magoado, foi frustrado, foi decepcionado. E aí pensa assim, vou me isolar, vou me proteger, não quero mais relacionamentos, porque relacionamento nos magoam, nos ferem. E aí você se isola. Porque as pessoas são falsas, as pessoas são ingratas. Né? E aí vai o inimigo falando tanta coisa, né, das pessoas. E você vai se isolando e você vai acreditando naquelas mentiras. Só que um dia, sabe, chega um arquiteto. E esse arquiteto, ele resolve olhar para aquela pedra queimada. E ele diz para ela, vou te restaurar, eu vou te renovar e você vai fazer parte do novo muro. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, pedra queimada, você vai ter uma nova história. Eu estou te dando uma nova chance. Eu estou te chamando para viver o novo de Deus. Um renovo santo. Aqueles que esperam no Senhor, né? São como águias, sobem, né? Como asas de águias. Então nós somos essas águias que voam acima da tempestade. Às vezes a tempestade pode até nos pega, né? Desprevenido. Mas quando o nosso Deus, ele olha para nós, ele nos dá força e nós subimos acima dessas tempestades. E para que isso aconteça, para fazer que a sua história comece do zero novamente,
para que essa pedra queimada, ela seja colocada nesse novo muro, comece essa nova história. É necessário enterrar o passado. É necessário deixar o passado, né, e tomar um posicionamento. As inverdades nos mantêm dentro da cova. Enquanto você se sentir uma pedra queimada, você vai ficar ali, um entulho que não serve para nada. E você vai se esconder, vai ficar dentro da cova, se isolando das pessoas, do mundo, lambendo as feridas do passado, porque eu fui traído, porque eu fui magoado, porque eu fiquei triste. Elias, enquanto ele falava assim, eu não sou melhor que meus pais, só eu fiquei em Jerusalém, ficou lá lambendo as feridas dele, só eu fiquei pro profeta do Senhor. E o Senhor fala, Elias, não, tudo mentira, tudo mentira. Tem 7.000 profetas que não se dobraram Baal, não só você, não foi só você, existem outras pessoas, mas ele precisou sair de dentro daquela cova. E a primeira atitude é sair de dentro da cova. A primeira atitude que Neemias teve que fazer foi ter que sair lá da Pérsia. A primeira atitude, foi orar. Ele orou. Depois ele conversou com o rei. E depois ele foi, então, para Jerusalém. Chegou lá, ele fez uma inspeção em tudo. E começou a reconstrução dos muros. Teve muita oposição, mas ele não parou a obra. Quero te dizer que Deus está fazendo uma obra na sua vida, na minha vida, e essa obra ela não pode parar. Os inimigos, que o inimigo Satanás pode levantar para tentar nos parar, eles não vão conseguir se nós realmente estivermos determinados. Então a primeira coisa, o Espírito Santo, ele nos dá discernimento espiritual. E às vezes ele precisa nos convencer a nós mesmos daquilo que nós precisamos fazer. Se você ler a história da edificação do muro, da restauração do muro, houve um momento em que os trabalhadores tiveram que trabalhar com uma pá, uma enxada na mão e uma arma na outra. Por quê? Porque os inimigos eram muitos. Várias vezes mandaram chamar Neemias com a intenção de matá-lo. Mas Neemias em nenhum momento, ele só dizia, estou fazendo uma grande obra. Deus tem uma grande obra na minha vida e na sua vida, que restaurar os nossos muros, o muro de proteção, que impede o inimigo de entrar na nossa vida, na nossa mente, trazendo mentiras, falando que você não serve mais, que Deus não te ama, que você não é amado, que você não presta, que não tem saída, que o seu problema não tem solução. Tem solução. Sempre tem saída. A nação de Israel pode ter pensado, nossa, nós perdemos a nossa terra, está lá tudo destruído, tudo queimado, não tem mais chance para nós. Nós agora, não vamos mais voltar. E aí, Deus levanta, acontece o improvável. Deus trabalha nos improváveis, O improvável acontece. Um rei pagão libera o povo para voltar. Um rei pagão assina o decreto para eles reconstruírem o templo. E eles reconstroem usando aquilo que sobrou. A base daquela reconstrução foram as pedras que já haviam sido usadas no primeiro muro. Então Deus está dizendo, eu quero te usar novamente. Eu quero te fazer de você um canal de bênção na vida de outras pessoas. Basta você se render à vontade de Deus. Dizer não para você mesmo. Dizer não para os seus conceitos, para os seus preconceitos. Dizer não para essas vozes malignas que quer manter você longe, quer manter os muros da sua vida, com brechas. O que são brechas? São mágoas do passado que nós vamos guardando, são rachaduras que vão permitindo o inimigo entrar, são traumas do passado, são feridas, são decepções e frustrações, coisas que nós precisamos passar por cima, que nós precisamos fechar essa porta, perdoar as pessoas que precisam ser perdoadas, perdoar a nós mesmos
muitas vezes a nós mesmos, porque nós mesmos nos colocamos dentro de uma cova, como no caso de Elias, ele mesmo foi para a cova. Então, às vezes, nós mesmos, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com os nossos traumas, nos colocamos dentro de uma cova e achamos que não tem mais saída para nós. Mas um dia chega esse arquiteto, né? Ele especialista em restaurar, em reconstruir. Ele olha para essa pedra queimada e diz: pedra queimada, eu vou te usar. No novo muro, eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um novo começo para você. Eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Você vai fazer parte do novo muro. Você vai fazer parte da nova história que eu tenho para você. E aqui em 1 Pedro 2,5 fala que nós já não somos pedra queimada mais. Olha as pedras que nós somos. 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual. Tá vendo? Pedras vivas, edificados. Um dia eu ou você, poder, até pode ser que fomos uma pedra queimada. Mas hoje o Senhor diz que nós somos pedras vivas. Está na sua mão. Se uma pedra queimada continuar uma pedra queimada, continuar vivendo de passado, continuar vivendo de feridas antigas, que já estão, infeccionadas já, às vezes até fedendo, e precisam ser curadas, restauradas. Ou você pode ser essa pedra viva. E ele fala assim: vós também como pedra viva sois edificado, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, para eu oferecer sacrifícios espirituais, sacrifícios agradáveis a Deus, eu preciso ser uma pedra viva. Porque enquanto eu for uma pedra queimada, não vai ter jeito. Mas Deus pega essa pedra queimada e restaura, e reconstrói, e coloca nela, faz dela uma pedra viva no edifício que Ele tem construído. E aí, a obra que Ele te chamou é sua e de mais ninguém. Ninguém vai fazer. Você é único nessa terra. Nós somos únicos. Pode existir até gêmeos fecundados no mesmo óvulo. Mas eles não têm a mesma digital. Não tem. Então presta atenção. Você é único. A obra que te chamou é sua e de mais ninguém. E nós recebemos autoridade naquilo que nós vencemos. Se você vence uma aprovação, você recebe autoridade dentro daquela aprovação. Você recebe autoridade dentro daquilo que você vence. Quando você está tirando a carteira, no dia que você vence, você consegue dominar o carro, que você consegue fazer tudo, você ganha aquela autoridade. Para quê? Para dirigir o carro. Agora imagina a nossa vida. Você tem autoridade. Autoridade sobre... Deus nos deu autoridade sobre Satanás e seus demônios. Nos deu autoridade sobre essa terra, no nome dele. Ele nos deu autoridade. Não olhe mais para as feridas e traumas, para o passado, pois o Senhor tem um futuro glorioso em Cristo Jesus para cada um de nós. Então você escolhe. Tudo na vida é questão de escolha. E todas as promessas de Deus têm uma condicional. Se você quiser, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então que você que está vendo esse vídeo possa fazer uma escolha. A escolha de ser uma pedra viva. A escolha de se transformar de pedra queimada para pedra viva. Para ser usado no novo tempo que o Senhor tem. Nós estamos vivendo um tempo um tempo profético, onde profecias têm acontecido. Milhares de profecias estão se cumprindo, já se cumpriram, estão se cumprindo.
E nós temos que estar atentos. Fazemos parte da última geração. Fazemos parte, né, da geração do arrebatamento. Vivemos tempos proféticos e é momento de nós nos levantarmos como voz profética nesta nação. Mas você precisa se reerguer e dizer: eis-me aqui, Senhor. Trabalha em mim. Me molda segundo o teu querer, tua vontade. Porque eu quero oferecer sacrifício vivo. Eu quero oferecer sacrifícios espirituais. Eu quero ser pedra viva, sacerdócio santo diante de ti. Amém? Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.